Nesse domingo, 4 horas da tarde, o Grêmio vai fazer o seu jogo de volta da final do Gauchão. Na ida, a gente jogou muito mal e perdeu por 2-0. É muito difícil, mas a gente sabe, o Grêmio é imortal, então é possível. Então, vou fazer o pré-jogo dessa partida aqui, nesse vídeo. Vamos lá então, que nem eu comentei, é muito difícil a gente conseguir reverter esse placar. O jogo de ida o Grêmio perdeu em casa, perdeu na Arena por 2-0. Essa volta agora no Beira-Rio vai ser dificílima, ainda mais pelo contexto, né? O Grêmio vindo de vários títulos seguidos do Gauchão, o Inter já há muito tempo sem conquistar um título, e essa é a grande chance deles. Ainda mais com essa margem tão grande, ainda jogando em casa. A verdade é que o título está na mão do Inter. Ainda mais pelo Inter ser um time que ficou claro no primeiro jogo, um time que está mais pronto. O Grêmio vive um momento instável. Na Copa do Brasil a gente quase foi eliminado pelo Atlético. Então, de fato, vai ser muito difícil. Separei aqui as prováveis escalações para a gente ir comentando. Primeira do Inter, é uma escalação muito parecida com o jogo de ida, né? Tá aqui colocando o Antony no gol, nas laterais o Aguirre e o Bernabé, a dupla de zaga com o Vitão e Vitor Gabriel, mesma linha de defesa do jogo de ida. Meio de campo com Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, mesmo meio de campo do jogo de ida. E o ataque como Vitinho e Carboneiro, colocando Wesley como dúvida no lugar do Carboneiro. E o Valencia lá na frente, colocando o Borré como dúvida. O Wesley e o Borré, se eu não me engano, estão voltando de lesão por agora. Por isso que ainda estão como dúvida. Mas no time ideal do Inter eu enxergo talvez o ataque do Inter até com Wesley e Carboneiro. Mas o fato é que o Wesley inteiro fisicamente é titular do Inter, fez um 2024 muito bom. E o Borré inteiro fisicamente também é titular no lugar do Valência, né? Tanto é que no jogo de ida, quando o Wesley e o Borré entraram no segundo tempo, fizeram uma fumaça absurda. Teve um chute do Wesley que passou raspando, que o Inter poderia ter feito uma margem ainda maior. E o técnico aqui tá errado, né? Tá o Roger Silva, que era o técnico do Atlético, que eu até comentei com vocês, que era ex-jogador do Botafogo, né? O do Inter, logicamente, é o Roger Machado, né? Enfim, essa daí é a provável escalação do Inter. Basicamente é a mesma escalação do jogo de ida, a única diferença é que tá colocando o Wesley e o Borré como dúvidas para talvez jogarem. E aí é os mesmos pontos que eu destaquei no jogo de ida. Tem um lado esquerdo que é muito bom com o Bernabé, mas que o Christian Oliveira deu muito trabalho para ele no jogo de ida. Esse pode ser um ponto que o Grêmio busque explorar, né? O Bernabé é um cara que ataca muito bem e às vezes deixa algumas brechas defensivas. Se o Christian Oliveira fizer um bom jogo, a gente pode ter espaços por ali e criar oportunidades. É um meio de campo muito bom, mas ao mesmo tempo é um meio de campo muito pesado, um meio de campo muito velho. Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, todos passam dos 30 anos. O Fernando tá indo, eu diria que só mais uns 2, 3 anos e ele se aposenta. Então, assim, por mais que sejam muito bons jogadores, os três são caras de uma idade alta, né? Então, se o Grêmio tiver numa rotação boa, um encaixe de marcação bom e numa intensidade muito alta, a gente pode explorar isso. Querendo ou não, o jogo acontece no meio de campo e o meio de campo do Grêmio é mais jovem, tem mais vitalidade. Se conseguir implementar essa intensidade, que é a ideia do Quinteiros, com uma marcação bem encaixada, a gente pode explorar essa idade alta desses meio-campistas do Inter. O resto da equipe é muito jovem, né? O Antony é muito novo, é uma linha de defesa que todos os quatro defensores são jovens, e um ataque que só o centroavante é experiente, né? Seja o Valencia, seja o Borré. Então, assim, é o centroavante e o meio de campo que são experientes do Inter. O resto do time inteiro são jogadores jovens. Então, onde o Grêmio pode explorar esse meio de campo do Inter, justamente pela idade. Eu diria que principalmente esse ponto. E a parte defensiva do Bernabé é muito bom lateral, mas é muito bom principalmente na parte ofensiva. Como o Grêmio deve propor mais o jogo, por ter perdido por 2-0 a ida, esse é um lado que o Grêmio pode explorar. E aí a provável escalação do Grêmio tá essa daqui. O Volpe voltando pro gol, né? Na Copa do Brasil tinha ido Grando. A linha de defesa com o João Pedro e o Lucas Esteves nas laterais e o Gemerson, Wagner Leonardo na zaga. Aqui já tem dois caras que eu discordo, tá bom? Não acho que o Gemerson seja jogador pro Grêmio, todo vídeo eu tô comentando isso e eu vou continuar comentando enquanto ele tiver como possível jogador para começar a partida, tá bom? O Wagner Leonardo eu venho gostando, independente de atuações boas ou ruins do Grêmio, ele vem sendo constante, eu venho gostando das atuações dele. É um zagueiro que é rápido, um zagueiro que é bom tecnicamente, esforçado, tô gostando dele. Já esse zagueiro pelo lado direito,
logo nesse início de temporada, mesmo com reforço, fica claro que ainda é uma carência do Grêmio. O Gemerson não me passa nenhuma confiança, não vejo ele como um jogador para um time como o Grêmio. O Gustavo Martins sentiu demais o jogo de ida, então os dois caras que são os principais utilizados nesse lado direito em um nível muito abaixo do necessário. É uma carência muito grande do Grêmio, esse zagueiro pela direita. Não sei se o Rodrigo Eli está 100% fisicamente. Se ele estiver, eu utilizaria ele fazendo essa zaga pela direita. É um cara que também é muito contestado, mas eu prefiro muito mais ele do que o Gemerson, e o Martins, até pela idade, sentiu muito o jogo de ida. Então acho que se tivesse o Rodrigo Eli, eu iria com ele. Se não tiver, cara, eu colocaria o Nathan, tá bom? O Nathan, zagueiro da base. Sempre que jogou, eu gostei. E pode sentir assim como o Martins, mas eu acho que o Nathan é um pouquinho mais consciente, principalmente na saída de jogo. O Martins, em vários momentos, por ser bom tecnicamente, acaba indo numa confiança exagerada, perdia a bola. Foi muito mal no jogo do Gustavo Martins. Não acho que ele tem que jogar, e o Gemerson muito menos. Então, se tiver o Eli, eu iria com o Eli. Se não tiver, eu daria uma oportunidade pro Nathan. Já tá 2-0. O jogo já começa perdido. Você tem que arriscar. E não dá pra confiar no Gemerson, e o Martins não aproveitou a oportunidade na ida. E na lateral esquerda, o Luan Cândido eu gostei bastante nas duas amostragens. Tanto quando ele entrou na reta final do Grenal, aquele lado esquerdo com o Luan Cândido e Amuso deu um volume de jogo muito bacana na reta final do Grenal. E no meio de semana, o Luan Cândido foi expulso no primeiro tempo, mas eu comentei aqui no canal. Para mim, nenhum dos dois amarelos que ele tomou eram para amarelo. Na minha visão, uma expulsão injusta. O que dá para questionar talvez era a noção de não ter dado aquele segundo carrinho, né, o carrinho que culminou na expulsão dele. Mas os dois amarelos para mim não deveriam ter acontecido. Para mim, os dois lances não foi nem falta. Enfim, mas com bola rolando, fez um grande jogo. O primeiro gol surge de uma jogada dele com a Muso, e no rebote o gol do Brett White. Um cara que defende bem e ainda ataca muito bem também. Para mim é o Luan Cândido na lateral esquerda. Rendeu mais do que o Lucas Esteves, que foi um cara que errou muito no jogo de ida. Tá bom? O meio de campo tá colocando aqui como Cuejara e Dodi, e o Amuso como dúvida no lugar do Dodi. Vila Sante e Edenilson. Caraca, uma mudança muito extrema, né? Enchendo de volantes no time, tendo a volta do Cuejar, o Dodi ganhando espaço, o Vila Sante indo no meio, o Edenilson também. Tem que ver como é que seria essa utilização, né? Provavelmente seria o Edenilson aberto pela direita, o Dodi mais pela esquerda, né? Num 4-4-2. E o Vila Sante e o Cuejar pelo meio, se forem esses jogadores. Mas eu acho que é um pensamento até válido para você incorporar esse meio de campo, que é justamente onde eu falei que o Grêmio pode explorar essa alta idade dos jogadores do Inter. Mas eu acho que a utilização do Amuso no lugar do Dodi, que está como dúvida ali, seria interessante. Pode até ir com o Edenilson, mas eu acho que tendo Amuso e Christian Oliveira seria fundamental. Para mim, o trio de ataque perfeito para esse jogo é Amuso, Christian Oliveira e Bright White. O Bright White sentiu no jogo contra o Atlético, né? Saiu machucado logo no início. Tem que ver se é grave ou não. Se não for, ele tem que ir para o jogo. Se for, o Arezzo também é bom atacante, só que não tem a estatura e, querendo ou não, o Bright White intimida mais do que o Arezzo. Então acho que o ataque ideal seria Amuso, Christian Oliveira e Bright White. Bright White é ver a questão física, mas Christian Oliveira e Amuso para mim tem que começar. E aí a utilização de Cuejar, Vila Sante e Edenilson eu acho até plausível, tá bom? Edenilson fazendo talvez esse meia mais avançado no lugar do Monsalve e do Cristaldo, né? Enfim, é plausível, tá bom? Mas eu gostaria de ver o Monsalve, só que ele foi muito mal no jogo de ida, né, cara? Não jogou nada. E, enfim, tem que ver como é que o Grêmio vai pra partida. Mas as minhas ponderações principais são, na linha de defesa, eu iria com o Nathan ou o Rodrigo Eli, se tiver à disposição no lugar do Gemerson. Iria com o Luan Cândido no lugar do Lucas Esteves. O próprio Camilo poderia ir no lugar do Cuejar, que eu tô gostando muito do Camilo, cara. E o Cuejar tá sem ritmo e o Grêmio precisa de uma intensidade muito alta. Eu não iria com o Cuejar nesse jogo, não, tá? É um cara que tá voltando de lesão ainda. O Camilo tá numa rotação muito maior. Eu iria com o Camilo. Não acho que seja jogo para começar com o Dodge. O Grêmio precisa se expor. Eu iria com o Camilo, Vila Sante. Pode ir até com o Edenilson no lugar do Monsalve, porque tecnicamente o Monsalve é melhor, mas o Edenilson
tem uma intensidade defensiva boa também. O Grêmio pode ganhar melhor esse meio de campo com o Edenilson de fato. Então acho que Camilo, Vila Sante e Edenilson é um meio de campo que dá para ser utilizado, por mais que eu goste muito do Monsalve. E aí o ataque é Amuso, Christian Oliveira e Bright White. Se o Bright White não puder, é o Arezo. Mas não tenho o que questionar nesse ataque na minha visão. Amuso e Christian Oliveira têm que jogar. E esse lado esquerdo com Amuso e Luan Cândido e o lado direito com João Pedro e Christian Oliveira, o Grêmio pode explorar bastante porque eu acho que pode render bastante para a partida. E vale destacar o Quinteiros volta para esse jogo, né? Ele estava suspenso no jogo de ida, tinha ido o Leandro de sábado. E aí a equipe de arbitragem é o Marcelo de Lima Henrique. Eu achava que ele era carioca, cara. Eu acho que ele é carioca, inclusive. Mas ele é da Federação do Ceará, beleza? E ele é aquele árbitro que teve um jogo, que foi Grêmio e Corinthians, que o Cássio tira a bola com a mão fora da área. E o Diego Souza tira o cartão dele, enfim. Foi esse jogo que o Marcelo de Lima Henrique era o árbitro. É um cara que marca muita falta, não deixa o jogo seguir. Pelo menos é isso que eu tenho de memória dele. É um cara que já é muito experiente, né? Já tá um tempão apitando. Só que é um estilo de jogo que eu não gosto. Um estilo de jogo que ele normalmente picota muito o jogo, marca muita faltinha. E quanto mais o jogo rolar, melhor para o espetáculo e melhor para o Grêmio também. Melhor para o jogo em si. Então não gosto muito do estilo de arbitragem dele, não. Não me lembro do último jogo que ele apitou. Então não tenho muito o que falar dele, mas no geral o que eu tenho de memória do Marcelo de Lima Henrique, eu não gostava muito dos jogos, da forma como ele apitava, não. Os auxiliares é o Bruno Rafael Pires, do Goiás, e o Nailton Júnior de Souza Oliveira, também do Ceará. O árbitro de vídeo é o Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Beleza? Vamos aí para a reta final do vídeo agora. Bom, vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que nem eu comentei já aqui ao longo do vídeo, o título está na mão do Inter. O Inter conseguindo administrar um pouquinho o jogo é campeão. É uma margem difícil da gente conseguir reverter de 2 gols. A gente viu aqui, comparando as duas escalações, o Inter é uma equipe que já tem uma escalação ideal. É um ou outro cara que está como dúvida porque está voltando de lesão. O Grêmio a gente viu do meio campo inteiro praticamente, que é justamente onde eu falei que a gente pode se sobrepor pela idade alta dos meus campistas do Inter. É um time que não dá nem pra saber metade dos jogadores desse meio de campo que vão jogar. Tá dúvida ali o Cuejar, eu queria ver o Camilo, tá dúvida o Dodge, o Monsalve não tá nem como dúvida, tá como reserva, claro. Enfim, então assim, é um Grêmio que a gente não tem um time pronto ainda. Parecia no início de temporada que tinha um time pronto, a única ponderação principal ali era Cristaldo ou Monsalve. E hoje já a gente vê que essa provável escalação com um meio de campo completamente diferente, por exemplo, do último jogo. Tanto do Grenal e tanto do jogo contra o Atlético, completamente diferente. Então fica claro que é um Inter que, de novo, é um time que está mais pronto, o Roger já há mais tempo. A tendência é que a gente não reverta esse placar. Mas que nem eu comentei logo no início do vídeo. O Grêmio é imortal, a gente não pode duvidar de nada, ainda mais a gente como torcedores, tem que torcer até o final. É, Enfim, mas vai ser um jogo difícil. Eu comentei aqui as minhas ponderações. Eu não queria ver nem o Gemerson nem o Gustavo Martins na zaga. Não queria ver o Lucas Esteves na esquerda. Eu acho que é um jogo pro Camilo e não pro Cuejar. Não queria ver o Dodge no time inicial. E o meu ataque ideal com o Christian Oliveira, Muso e Bright White. Enfim, vai ser um jogo muito difícil. Mas eu destaquei aqui os pontos. É o Christian Oliveira explorar as costas do Bernabé. E o meio de campo do Grêmio se impor, sendo mais jovem, se impor em cima desse meio de campo com uma idade muito alta do Inter. Só que aí, por exemplo, se for o Cuejar e o Edenilson, não tem mais esse benefício da intensidade por conta da idade. Porque tanto o Edenilson quanto o Cuejar também são muito experientes. Enfim, vai depender da ideia do Quinteiros. Se der certo, tá de parabéns. Se der errado, aí vem as críticas. Não tem como, o futebol é assim mesmo. Tá bom? Só pra fechar, meu palpite, cara. Eu vou acreditar. Eu ousei acreditar. Vai ser 3-1 Grêmio e a gente vai ganhar nos pênaltis. Tá bom? Esse é meu palpite, mas se fosse me perguntar a realidade, eu não acho que a gente reverta esse placar, não. Mas tem que acreditar. E é esse meu placar. 3-1 Grêmio e a gente ganha nos pênaltis, tá bom? Se você quiser, você pode comentar o seu palpite. Como é que você acha que vai ser o jogo também aí nos comentários. Beleza? Foi esse o vídeo. Valeu e falou.